futebol no interior, de muito sol, muito gol. A seleção de Pesqueira, Caruaru enfrentou um azabumba, animava um frevo na locução Cordovil. E a alegria na cara da massa, quando no campo aplaudiu Arroz, Tinguinho e Tubano, doutor dos chefes, o pai. Nhanhã, pranhinho, leré e buiú. Nhanhã, pranhinho, leré e buiú. Olá, você que se liga aqui no Pesqueira Esportes. Estamos começando a edição desta terça-feira, dia 22 de agosto de 2023. No oferecimento da Arcada Esportes, Campos Supermercados, Vereador Professor Vavá, a Casa das Bebidas e W Sony Eventos. Vamos aos destaques do programa de hoje. Ontem teve reunião informal entre os presidentes dos clubes da Série A2. Será que chegou num acordo? Daqui a pouco a gente vai falar o que aconteceu nos bastidores. Arco Verde perdeu o primeiro jogo da decisão contra Limoeiro. Também vamos falar da próxima rodada do Campeonato de Baixa Grande, os resultados da Copa Senharó de bairros e sítios. Na série dos grandes times do nosso futebol, hoje nós temos o União em 1954, o Infantil do Urubá em 1976, os Júniores do Comercial em 1984 e o Grêmio campeão sanharoense em 2002. Tem notícias de esporte, Náutico e Santa Cruz. O Náutico precisa vencer para se classificar. Tem também o Giro Nacional e Internacional, destacando Série A, Libertadores e Sul-Americana, que estão de volta neste meio de semana. Tem também o placar dos outros campeonatos, assim como a agenda e muito mais. Mas antes eu quero pedir a você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, basta clicar no botão com o nome inscreva-se aqui se você estiver no YouTube. Acione também o sininho para você ser avisado assim que nosso vídeo estiver no ar. Se estiver no Facebook, basta me seguir nas duas plataformas, deixa seu like. Sou Gênio Araújo, repórter esportivo, e criei esse programa para deixar você bem informado do que acontece de esportes em Pesqueira e região. Vamos a um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta. Em Pesqueira agora tem a Arcada Esportes, um lugar de lazer para você e toda a sua família. Minicampo com grama natural, quadra de areia para a prática do voleibol e futevôlei, espaço para o fute-mesa e muita diversão. Tem o projeto social Menino Cidadão, beneficiando vários jovens de nossa cidade. Também organizamos campeonatos e eventos esportivos. A Arcada Esportes fica no centro de Pesqueira, no Largo Bernardo Vieira de Melo, ao lado da Escola Maria de Lourdes. Organização Sargento Arlindo. Campos Supermercados, tudo em produtos de limpeza, hortaliças e alimentos em geral. Isso com os melhores atendimentos e preços da cidade. O Campos Supermercados fica na Rua Barão de Vila Bela, em frente ao antigo açougue público, no centro de Pesqueira, Pernambuco. Organização Zé Maria Campos. Tem um lugar em Pesqueira onde você encontra as melhores pizzas e bebidas da cidade. O Bar e Pizzaria A Casa das Bebidas. Servimos almoços, tira-gostos e tudo com atendimento especial. Atendemos delivery pelo fone 87992043260. A Casa das Bebidas fica na Rua Principal 269, Casinhas Novas de Baixa Grande. Organização Paulinho. Vereador Professor Vavá, um mandato voltado ao povo de Pesqueira. Muito atuante, justifica os quase 800 votos da última eleição, sempre defendendo os interesses da população na Casa Anísio Galvão. Parabéns, vereador Professor Vavá, por honrar o mandato ao qual foi confiado. E o esporte regional desta terça-feira começa falando do Campeonato de Baixa Grande. Neste domingo, 14ª rodada dupla. Às 8h15 pelo Grupo B tem Marrom Glacê e São Paulo do Prado. E às 10 horas pelo Grupo A
tem Juventus de Esmero contra os Cangaceiros de Baixa Grande. Vem aí a final da Copa da Amizade, é no outro domingo, dia 3 de setembro, no estádio Cícero Leite, em Sanharó. A partir das 15 horas, tem o São Caetano de Queimada Grande de São Bento do Una contra o Juventude de Baixa Grande daqui de Pesqueira. Com certeza, uma grande final! E vamos falar agora da primeira rodada da Copa Sanharó de Bairros e Sítios. No primeiro jogo da noite, o Maniçoba venceu o Genipapo por 3-1. João Paulo marcou o gol da equipe de Genipapo. O Wellington Macedo, Luiz Henrique e Severino Sobral marcaram para o Maniçoba. Em outro jogo, Morro venceu o Cova dos Caboclos por 3-0. O time Loucos por Pitu. Jânio Carlos, Sávio Willi e Wagner Vitor fizeram os gols da equipe do Morro. E para encerrar a noite, um jogo bem disputado. Sítio das Moças venceu o time da Barriguda Louco é Pouco por 3-2. O Wendel Júnior 2 vezes e Hugo Araújo marcaram para a equipe vencedora. Tiago Barbosa e Juliano Nunes descontaram para o time da Barriguda. Bom, vamos começar falando do Campeonato Pernambucano da Série A2. Será que está perto de começar? A Federação Pernambucana de Futebol deve marcar para a próxima quarta-feira ou quinta-feira, mais tardar, o Conselho Arbitral. Mas ontem, os presidentes dos clubes, numa reunião informal na federação, tentaram ajustar as arestas. O presidente do Pesqueira, o Sérgio Alexandre, o Marco Cabeleireiro, falou rapidamente, estava muito animado sobre o resultado da reunião. Porém, eu apurei de um lado daqui, apurei de outro lado daqui, e eu não sei se o cenário é muito otimista, porque, segundo informações, a unanimidade tão exigida pelo presidente da federação, Evandro Carvalho, está longe de acontecer. O Ibis, acompanhado por mais 2 ou 3 times que não dão a cara a tapa, na realidade, deixa apenas o Ibis apanhar sozinho, não vão concordar com aquele acordo. Segundo eles querem que a competição seja disputada por 12 clubes, os 8 mais bem ranqueados do ano passado, com mais os 4 que caíram este ano, assim como estava previsto naquela primeira reunião, no primeiro arbitral que foi cancelado pelo TJD de Pernambuco. O caso foi para o STJD, e aí o STJD devolveu para a Federação Pernambucana de Futebol. O que eu tenho entendimento é que o Evandro Carvalho vai ter que aparecer. Ele vai ter que deixar de colocar na mão dos clubes essa situação e bater o pé e dizer que vai jogar todo mundo. Só quem pode fazer isso é o presidente da Federação Pernambucana de Futebol. Por mais que ele fale que os clubes é que decidem, só que como não há consenso, então vai ter que a federação agir. A federação vai ter que bater o pé e colocar. A única forma de não ter nenhum problema na justiça é se todos participarem. Se não participar, algum time vai entrar na justiça comum e vai paralisar a competição de novo. Então tá bom dos clubes olhar por todos. O Ibis, os outros 3 times, que eu não vou falar aqui porque eu não tenho como comprovar, mas eu sei quais são os times que estão por volta, inclusive times que já estão treinando. Então para eles é prejuízo se a competição começar a demorar, porque eles estão gastando. E também, além deles estarem gastando, tem que pagar salário, talvez não tenha um campeonato. E aí, o que é que pode acontecer? Eu acho que quem pode resolver isso realmente é o presidente Evandro Carvalho. E a única solução para não ter problemas é se ele aceitar todo mundo. Porque o time que ficar de fora vai entrar na justiça comum. E a justiça comum vai paralisar de novo a competição. Então é prejuízo para todo mundo. Eu estou vendo que o consenso está muito difícil. Nos bastidores eu vejo isso. O Ibis, outros 3 clubes, querem que apenas 12 times participem. Eu acho muito difícil acontecer isso, a criação da Série A3 logo agora, porque o regulamento do ano passado não previa rebaixamento.
Então, se o regulamento não prevê rebaixamento, a Série A3 não pode ser criada assim de uma hora para outra. Então, realmente, é mais uma novela e nós vamos estar de olho. Essa semana será decisiva para isso. E o que eu acho, em minha opinião, ou a federação bate o pé e coloca todo mundo, ou a competição vai estar longe de começar. Bom, vamos falar do campeonato de Baixa Grande, né? O do Seminário terminou nesse fim de semana. O de Baixa Grande tem uma rodada, né? Marrom Glacê e São Paulo do Prado. É só para saber colocação. No caso, lembrando que quem ficar em primeiro e segundo do grupo jogam pela vantagem do empate nas quartas de final. Então esse é o objetivo do Marrom Glacê, que atualmente é o terceiro colocado, e o São Paulo do Prado, que atualmente é o segundo. Quem vencer vai garantir pelo menos a primeira ou a segunda colocação e vai ter vantagem, já que o Coelho da Caixa d'Água já fez os seus 5 jogos. Ele é o segundo colocado, mas não vai ficar em segundo, já que tem esse confronto direto. O Coelho da Caixa d'Água já sabe que vai ficar em terceiro ou em quarto lugar na competição. Se der um empate, o Corinthians cai para quarto e aí já mata tudo no grupo. Fica Campinense em primeiro, o Marrom Glacê em segundo, São Paulo do Prado em terceiro e Corinthians da Caixa d'Água em quarto em caso de empate. Quem vencer esse confronto vai para a liderança. O Campinense já jogou e aí ele fica líder. O Campinense vai ficar em segundo lugar e quem perder vai ficar em quarto lugar, o Corinthians da Caixa d'Água em terceiro. Então é esse o jogo que vale na primeira rodada, isso do grupo B. Já no outro jogo, o Juventus de Esmero já classificado, mas ainda quer a liderança. Se ele vencer, ele passa o Cruzeiro do Chucuruz e fica dependendo do São Paulo de Canabrava. Mas pelo menos garante a segunda posição, que vai lhe dar a vantagem do empate nas quartas de final. Já os Cangaceiros ainda não está classificado matematicamente. Depende de um empate, a equipe de Baixa Grande, para se classificar para as quartas de final. Se vencer, vai ficar ali em terceiro. Não tem chance os Cangaceiros de ficar em primeiro ou em segundo lugar. Já sabe que vai chegar nas quartas de final, isso garante sua classificação, tendo que vencer a partida. E o Mônaco de olho nesse jogo, porque se os Cangaceiros perder, o Mônaco passa a ter chances de classificação, pelo menos matemática, essa rodada de domingo lá em Baixa Grande. Bom, vamos chegar aqui agora falando da Copa Intermunicipal de Futsal. Arco Verde perdeu várias oportunidades e foi derrotado ontem no ginásio da ABB em Limoeiro pelo time da casa por 3-2. A volta será no Sesc, em Arco Verde, na próxima sexta-feira. O time de Limoeiro vai jogar pelo empate. Arco Verde tem que vencer o jogo para colocar para prorrogação. E aí, na prorrogação, o Arco Verde teria a vantagem do empate. Lembrando que no futsal, saldo de gols não é critério de desempate. Então, Arco Verde pode vencer no tempo normal por 10-0, que vai para a prorrogação. Se chegar em caso de prorrogação, aí Arco Verde terá vantagem de empate. Quero parabenizar meu amigo Gilson Martins pela transmissão dessa final. Arco Verde tentando o bicampeonato. Bom, vamos chegando agora com a série dos grandes times do nosso futebol. Hoje nós temos o União em 1954, o Infantil do Ororubá em 1976, o Júnior do Comercial em 1984 e o Grêmio de Sanharó, campeão municipal em 2002. E daqui a pouco a gente volta. E vamos chegando com a série dos grandes times do nosso futebol, começando pelo União, tetracampeão pesqueirense em 1954. Em pé, Zé Filó, Lio, Lulinha, Lídio, Cícero Pezão, Ivan e Gornoba, que era o técnico. Agachados, João Teixeira, Luiz de Diolindo, Guilherme Veloso, Neném e Austriclínio Galindo. Agora vamos com o Infantil do Ororubá em 1976. Em pé, Cícero, Pepe, Cláudio, Sica, Tonho Pantera, Galinha, Paulinho, Pedro e Marcelo. Agachados, Raul, Irã, Gel, Gerinha, Bira e Galego. Agora vamos com o Comercial Juniores em 1984. Em pé, Mitinha, Gilmar Farias, José, Tio Patinhas, Marcelo, Vando e Ivanildo. Agachados, Edivaldo, Zico, Mimi, Dida, Dodi e Valmir. Para finalizar, vamos com o Grêmio de Sanharó, campeão sanharoense em 2002. Em pé, Davi, Bira, Fernando, Harrison, Daniel, Papelão, Nau, Vanvan, Júnior, Ruth e Leca.
Agachados, Doca, Armandinho, Lulu, Cledinaldo, Dinho, Eduardo, Silvio e Brucuta. Está fechado mais um capítulo da história dos nossos grandes times. E vamos começar o bloco do futebol pernambucano falando do Campeonato Brasileiro da Série B. Hoje começa a 25ª rodada com 2 jogos. Às 19 horas tem Mirassol e Juventude e às 21h30 tem Criciúma e Vila Nova. Na sexta-feira tem Ponte Preta e Londrina, Sport e Ituano. No sábado tem Sampaio Correia e Guarani, Tombense e Ceará, CRB e Novo Horizontino. No domingo tem Chapecoense e Avaí, Atlético Goianiense e Vitória. E na segunda-feira tem Botafogo de Ribeirão Preto e ABC. Agora vamos falar da Série C. Ontem 2 jogos fechando a penúltima rodada. Resultado ruim para o Náutico. São Bernardo venceu por 1-0 o Ipiranga. O Náutico caiu para 9º lugar, mas ainda continua dependendo das suas forças. São Bernardo é o 8º com 28 pontos. Daqui a pouco a gente explica a matemática. O América de Natal poderia ter saído da zona de rebaixamento, mas ficou no 0-0 com a Aparecidense e continua na 18ª colocação. O Aparecidense é o 13º com 22 pontos. O Ipiranga, que jogou contra o São Bernardo, é o 12º também com 22 pontos. Bom, vamos chegar agora com o noticiário do futebol pernambucano. Começando pelo Sport, o próximo adversário do Rubro Negro, o Ituano, que pega o Sport na Ilha do Retiro na próxima sexta-feira às 21h30 e está invicto a 5 jogos. Vem de 3 vitórias e 2 empates. Inclusive vem de uma grande vitória contra o Criciúma por 3-0 e vem com a moral bem elevada. Esse jogo do Sport também vai marcar a última partida do Luciano Juba com a camisa rubro-negra. Então o Sport precisa estar de olho. Hoje já tem que começar secando o Vila Nova, que joga na abertura da 25ª rodada. E o Náutico, São Bernardo venceu o Ipiranga com um gol de pênalti aos 55 minutos do segundo tempo e assumiu o 8º lugar. Se o jogo tivesse terminado empatado, talvez o Náutico precisasse apenas de um empate. Mas só que, mesmo assim, eu acredito que no saldo o Náutico ia ter que precisar da vitória. Eu ia até fazer essa análise depois. Mas, bom, enfim, o São Bernardo venceu por 1-0 e a matemática do Náutico é simples. Qualquer vitória classifica o Timbu. Aí é um confronto direto. Apesar do Náutico estar em 9º lugar, o Náutico só depende dele. Um empate ou uma derrota elimina a equipe alvirrubra. Então o Náutico realmente precisa vencer esta partida para se classificar. Qualquer outro resultado anula a possibilidade do Náutico se classificar. O saldo de gols do Náutico é 1, São Bernardo é 2. Estaria 1-1. E no número de gols marcados, o Náutico ficaria com 8-7. Então, realmente, o Náutico ficaria com a vantagem do empate se o jogo tivesse terminado 0-0, coisa que não aconteceu. O Náutico precisa vencer no próximo sábado às 4 horas com aflitos lotado essa partida contra o São Bernardo. Falar agora do Santa Cruz. Ítalo Silva deu uma entrevista bombástica ontem na Rádio Clube, eu até escutei, e malhou o pau sobre o técnico Felipe Conceição. Só não chamou ele de técnico. Ele falou que a mudança do treinador para, no caso, quando era o Ranieri lá, para a mudança com o Felipe Conceição acabou atrapalhando muito os planos do Santa Cruz. Lembrando que o Santa Cruz estava praticamente classificado, precisando de uma vitória nos últimos 4 jogos e realmente essa mudança acabou. O time não gostava do Felipe Conceição. Segundo o jogador Ítalo, era uma pessoa de difícil acesso. Realmente, a entrevista do jogador foi bombástica e parecia até que ele era até um comentarista e não um ex-jogador da equipe, ou o ex-comandado do time do Felipe Conceição. O Pisa, né, chegou muito tarde e aí ele disse que o barco já tinha desandado e aí não teve como foi. Realmente eu assisti essa entrevista e realmente foi muito bombástica, realmente, essa do Ítalo. Vamos chegando agora com o Giro Nacional e Internacional. E vamos começar o Giro Nacional e Internacional falando do Campeonato Brasileiro da Série A. Ontem, encerrando a 20ª rodada, Goiás e Atlético Paranaense ficaram no 1-1. O Atlético Paranaense entrou no G6, é o 6º colocado com 32 pontos, tem uma vitória a mais do que o RB Bragantino. Já o Goiás está em 15º com 23 pontos em 20 jogos. Próxima rodada,
acontece no fim de semana. Copa Libertadores da América, quartas de final começa hoje com um jogo às 19 horas no Hernando Siles. Tem Bolívar e Internacional na altitude de La Paz. Amanhã tem Boca Juniors e Racing, Deportivo Pereira e Palmeiras, isso do lado esquerdo da tabela. Do lado direito, na quinta-feira, tem Fluminense e Olímpia. Hoje também tem Copa Sul-Americana, com um jogo às 21h30 na Neoquímica Arena, Corinthians e Estudiantes de La Plata. Nesse lado da tabela, na quinta-feira, jogam América Mineiro e Fortaleza, um duelo brasileiro. Os jogos do lado esquerdo, quarta-feira, tem Botafogo e Defensa e Justiça. E na quinta-feira tem LDU Quito e São Paulo. Bom, vamos chegando agora com o nosso giro de notícias. O André Sanches, ex-presidente do Corinthians, ele estava num programa Mesa Redonda da TV Gazeta e afirmou que a SAF do Botafogo era uma mentira. Que o Botafogo fica várias vezes pegando dinheiro emprestado a bancos para pagar dívidas. E ele falou também que não era contra a SAF, mas que no Corinthians a SAF não cabia porque o Corinthians é autossustentável. Inclusive o John Textor fez um empréstimo de 15 milhões junto a uma instituição financeira e disse que é operação de fluxo, que é normal acontecer isso no futebol. Pelo menos o Botafogo não está atrasando salários. Neymar tem 2 lesões na coxa e só deve estrear pelo Al Hilal daqui a um mês, de jornal. De acordo com o jornal português Record, o brasileiro tem um edema próximo a tendão que pode demorar um mês para ser tratado. Exames na próxima semana tentarão confirmar o prazo. Essa notícia foi dada pelo técnico da equipe, o Jorge Jesus. Inclusive, a CBF monitora a situação de longe, que dentro desse intervalo de um mês tem os jogos da seleção brasileira pelas eliminatórias da Copa contra a Bolívia no Mangueirão e também contra o Peru em Lima. Então ele estaria fora se esse prazo se confirmar. Sul-Americano de voleibol, hoje tem Brasil em quadra no Geraldão às 20h30, tem o jogo Brasil e Peru. Brasil favorito nessa partida, favorito ao título, né? Tem 2 adversários ainda, hoje o Peru e amanhã a Colômbia. Brasil vencendo os 2 jogos, será campeão sul-americano no Recife. Esse jogo às 20h30 tem transmissão do Sport TV 2. Um dos favoritos brasileiros à medalha, né? O Alisson dos Santos, está na final dos 400 metros com barreira. Ele que fez o seu melhor tempo na temporada, 47 segundos e 38 centésimos. Ele que não está na melhor forma, já que fez uma cirurgia em fevereiro. Inclusive há uma polêmica lá com o norueguês, que é seu adversário, que teria saltado fora de uma barreira. Inclusive tem muita gente pedindo a desclassificação do norueguês, que é favorito à medalha de ouro. A final acontece amanhã às 16h50 com transmissão do Sport TV 2. Vamos torcer muito pelo Pio. Vamos chegando agora com o placar dos outros campeonatos e também a agenda. E vamos chegando agora com o placar dos outros campeonatos nesta segunda-feira. Pelo campeonato inglês, Crystal Palace 0, Arsenal 1. Pelo espanhol, Alavés 4, Sevilha 3. Granada 0, Raio Vallecano 2. Pelo italiano, Torino 0, Cagliari também 0. Bolonha 0, Milan 2. Pelo português, Famalicão 0, Moreirense também 0. Pelo Campeonato Paulista Feminino, Corinthians 5, Pinda 0. Pela Copa Paulista, São Bento 0, Noroeste 2. E vamos chegando com a agenda dos outros campeonatos nesta terça-feira. Pela Copa do Brasil Sub-20, primeira fase em jogo único, às 15 horas tem Corinthians e Chapecoense. Campeonato Paulista Feminino, 9ª rodada, às 15 horas tem Taubaté e SCA Brasil. Copa Paulista, 8ª rodada, às 19 horas tem 15 de Piracicaba e Oeste. Bom, estamos encerrando o programa desta terça-feira. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixem o seu like. Quero agradecer mais uma vez aos meus amigos Sargento Arlindo da Cara Esportes, Zé Maria Campos do Campo Supermercado, Paulinho da Casa das Bebidas, Vereador Professor Babá e o Enio da W Sony Eventos. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus e até amanhã. Domingo de futebol no interior, de muito sol, muito gol, a seleção de Pesqueira
a zabumba animava um frevo na locução Cordovil. E a alegria na cara da massa quando no campo aplaudiu arroz, tinguinho e tubano. Doutor dos chefes, o pai. Nhan, ranho, leré e buiú.